Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, estes breves minutinhos que nos reunimos aqui com o nosso coração em Jesus e com as portas da nossa alma abertas para acolher uma mensagem de esperança, de esclarecimento, de consolação para a jornada da nossa vida. Sejam todos muito bem-vindos e é com muito carinho em nosso coração que nós iniciamos hoje rogando para que Jesus esteja também presente aqui conosco. Que Jesus possa nos amparar, que Jesus possa, como um guia, ir à frente e estejamos com o coração aberto para seguir os passos de Jesus. Lembremos, meus irmãos, que lá no livro dos Espíritos é nos colocado e esclarecido que Jesus é o nosso modelo e guia para a nossa jornada de vida. E o guia, meus irmãos, é aquele que já conhece o caminho. O guia é aquele que ele já fez aquele caminho antes, sabe o caminho, sabe o melhor caminho, a melhor rota a seguir e conhece todos os detalhes. Por isso vai guiando quem por ele vai seguindo. Então, meus irmãos, que Jesus possa ser esse guia em nosso coração. Ele sabe, meus irmãos, o melhor caminho, a melhor rota, para que possamos aurir a felicidade e o reino de Deus em nosso coração. Vamos seguir os passos de Jesus, a conduta do Cristo. Por mais que Jesus disse, eu te levarei por onde não queiras ir, por mais que a gente saiba um pouco disso, vamos permitir que Jesus nos guie? E muitos irmãos podem se questionar, como assim Jesus nos levará por caminhos que não iremos desejar ir? Meus irmãos, basta pensarmos no perdão. Quantos de nós, diante de uma ofensa, diante de uma intriga, de alguém que feriu os nossos sentimentos, quantos de nós facilmente vive aquele perdão que transborda, que é o caminho de Jesus, não é mesmo? Que o primeiro impulso diante de uma ofensa é o perdão. Quantos de nós verdadeiramente vive isso diariamente? Bom, o perdão é o caminho de Jesus, é por onde Jesus nos guia, mas nem sempre queremos fazer esse caminho. Nem sempre. Muitas vezes optamos pela via do rancor, de nos afastar, de desejar o mal, não é mesmo? Sendo que o caminho de Jesus é claro, é o caminho do perdão. Por isso ele diz, creia, eu te levarei por caminhos que não queira ir. Porque para nós, muitos caminhos de Jesus ainda toca fundo no nosso orgulho e no nosso egoísmo. E muitas vezes damos mais voz ao orgulho e ao egoísmo do que os caminhos de Jesus. Por isso temos que permitir que Jesus seja o nosso guia. Que mesmo que ele nos conduza por caminhos que a gente não desejaria ir por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo, vamos humildemente aceitar esse caminho. Pois é o caminho da construção do reino de Deus em nós. Meus amados irmãos, com essas palavras, nós iremos aqui começar o nosso evangelho diário. Meus amados irmãos, inclusive essas palavras que a gente trouxe aqui inicialmente, elas têm muita relação com o que a gente vai adentrar aqui na história. Sejam todos muito bem-vindos e para a gente começar aqui, eu também gostaria de destacar para a gente
um comentário que a gente recebeu a alguns evangelhos anteriores do nosso querido irmão Pedro Caribe, que está sempre conosco aqui também nos evangelhos. O Pedro, ele comentou assim: Bom dia, meus irmãos. Que façamos em nossas vidas uma reflexão do nosso eu. Buscai em seu interior uma reflexão íntima, onde desejemos ao próximo o que gostaríamos de receber, e assim nos aproximamos de Deus. Obrigada, nosso querido irmão Pedro, por essas palavras. E são palavras que têm muita harmonia, Pedro e nossos queridos irmãos, com o que a gente vai refletir aqui hoje. O Pedro, ele comenta algo que a gente irá ver aqui na reflexão de hoje. Olha só o que o Pedro diz, que façamos uma reflexão no nosso interior, da nossa conduta, da nossa vida, do nosso verdadeiro eu. E através dessa reflexão íntima e profunda, que possamos desejar ao próximo aquilo que a gente gostaria de receber. Olha, puxando aí essas palavras de Pedro aqui que ele traz para a gente, eu já começo a nossa reflexão de hoje, dizendo que Célia finalmente encontrará ajuda. Ela finalmente encontrará alguém que fará algo para ela pensando no bem dela. Mas que se essa pessoa também estivesse nessa situação, também desejaria isso, que alguém o ajudasse dessa forma. Mas, meus amados irmãos, antes de nós descobrirmos aqui quem será essa pessoa que vai fazer isso para ajudar a Célia, quem será essa pessoa que vai amparar a ela nesse momento da história, a gente ficou aí refletindo algo ontem e que todos nós estamos esperando essa revelação, não é mesmo? Meus irmãos, ontem nós finalizamos com o espírito do avô de Célia dizendo para ela que quem era aquele espírito, aquela criança que ela estava carregando no colo. Quem era aquela criança que Célia passou tudo o que passou e os sacrifícios incontáveis para salvar a vida daquela criança. Meus irmãos, aquele espírito era o espírito de Ciro. Ah, meus amados irmãos, agora tem algo importante para nós. Lembremos há umas reflexões atrás que Nestório, o espírito, avisou a Célia que Ciro retornaria em breve, que em breve eles se encontrariam. Pois bem, foi através de uma reencarnação. Ciro, ele teve um período muito curto, de um intervalo de uma existência ou outra, e isso é normal. Cada um de nós tem o seu tempo no estado da erraticidade, na pátria espiritual. Cada um de nós tem o seu tempo. Alguns irmãos reencarnam num intervalo curto, outros prolongam um pouco mais esse intervalo. E Ciro foi esse intervalo bem curto. Então ele já havia reencarnado e ele era aquela criança. Agora Célia se reencontrava com aquela alma que ela sente profundo amor. Profundo amor. Mas agora ela estava na posição como mãe daquela criança. Olha como os laços da reencarnação, eles vão se entrelaçando, não é mesmo, meus irmãos? E aí Célia, agora já sabendo que aquela criança é Ciro, aí ela pensa, por isso esse amor que eu sinto, tamanho esse amor por essa criança, porque não é da vida atual, já vem de uma vida, de um momento vivido anteriormente entre aquelas almas. E Célia, depois de tudo que foi acontecendo, que o avô dela apareceu em espírito, desejou palavras de esperança, ela irá caminhar passando de aldeia em aldeia, cidade em cidade,
em busca de ajuda. E por um longo tempo ela faz esse processo. Aldeia em aldeia, caminhando pelas estradas, só ela e a criança. E em uma dessas localidades que ela irá passar, ela verá uma casinha muito simples, marcada por ter um pé de laranja muito robusto, muito bonito, e ela irá se aproximar daquela casinha. Ela vai bater a porta, mas ninguém atende. Ela espera um pouco e ela bate novamente. E quem abre a porta dessa casa é um senhor já de idade, por volta dos seus 70 e poucos anos. E Célia, diante daquele senhor, ela conta toda a história dela. Tudo o que aconteceu e como ela precisava de ajuda. Aquele senhor não hesitou em ampará-la. Finalmente, Célia encontrou alguém que estendeu as mãos para ajudá-la. Como disse aqui o nosso irmão Pedro no comentário que a gente leu inicialmente, relembrando o ensino de Jesus, para que a gente possa fazer ao outro aquilo que desejamos, que também fosse feito a nós. Então esse Senhor, ele ampara a Célia, também se colocando na posição dela. E se fosse eu nessa situação? Também desejaria amparo. Então, ele convida a Célia para ficar ali no tempo que for, o quanto for necessário, e que tudo que ela precisar, ela terá de ajuda naquela casa. E aquele Senhor, ele irá ter um carinho muito profundo por Célia. E ele até mesmo dirá que ele tinha uma filha até muito parecida com Célia. E essa filha tinha partido para o mundo espiritual tinha pouco tempo. E que ele olhava agora para Célia e ele se lembrava da filha dele. Então que o carinho de um pelo outro imediatamente foi tão profundo, e esse amparo que ele concedeu a Célia, que ele disse que queria chamá-la de filha nesse momento. E que para Célia ele pudesse ser um pai ou um irmão mais velho. E Célia não hesita em aceitar isso, porque ela foi recebida com tanto amor, com tanto carinho naquela casa, com tanto respeito, ela e a criança, que ela vê na figura daquele senhor um pai. Um pai. O papel que o pai dela não cumpriu naquele momento na vida dela, surgiu uma pessoa que cumpriu esse papel. Eu sempre falo, Deus não desampara a nenhum de nós. E meus irmãos, por ali, eles ficaram por muito tempo. Célia foi reconstruindo a vida dela, ela foi conseguindo ajuda junto ali da criança. Eles formaram, como se diz, um núcleo familiar ali, os três. E ele vai contar para Célia quem ele era realmente. Ele irá dizer para Célia que naquelas redondezas as pessoas o conheciam como Marinho, mas que esse não era o verdadeiro nome dele. E ele vai abrir o coração para Célia para ela saber aonde ela estava naquele momento e com quem ela estava. Porque Célia agora estava morando ali com ele, eles estavam formando um núcleo familiar. Ela via na figura daquele senhor um pai para ela, alguém que ia ajudar ela nos novos passos da vida agora. E justamente por essa confiança, ele vai abrir o coração para Célia e contar quem ele realmente era. Então ele diz que naquelas redondezas as pessoas o conheciam como Marinho, mas que esse não era o verdadeiro nome dele. Em verdade, o nome dele era Lécio. E ele dirá para Célia que na mocidade
ele se entregou a uma longa esteira de crimes e desvios, aos quais o teu espírito frágil deixou-se levar por aqueles momentos. Ele entrou na vida do crime, ele desviou-se do caminho do bem. O que ele podia fazer de maldade, de perturbação, ele causou. Então, durante toda a juventude dele e no início da idade adulta, a vida dele foi extremamente perturbada e conturbada. Mas ele causava essas perturbações pelos desvios, pelos vícios e pela vida no crime que ele levava. E assim ele foi conduzido na vida dele por muito tempo. Inclusive, ele revela para Célia que ele auxiliou na perseguição de muitos cristãos. Ali, os primeiros cristãos, ele estava entre os perseguidores. Então, ele se deixou levar por escolhas muito maldosas na vida dele. As pessoas conheciam ele por ser uma pessoa maldosa, do crime, uma pessoa terrível naquele momento. Só que ele não esperava que algo aconteceria com ele. Que em um determinado dia na vida dele, no coração da alma dele, soaria a voz de Jesus, assim como a voz do Cristo soou para Paulo na estrada de Damasco. É tão lindo isso porque Emmanuel escreve isso aqui pela fala dele. Vou colocar Marinho contando para Célia. Marinho vai dizer o seguinte: mal sabia que um dia ecoaria em meu íntimo a mesma voz divina e profunda que soou para Paulo de Tarso no caminho de Damasco. Olha que lindo isso. E depois que essa voz de Jesus soou no coração dele, convidando para a mudança, ele decidiu mudar. Passou por muita coisa na vida e ele mudou a rota dele. Agora não mais ele vivia no crime, nas perseguições. Agora ele mudou, ele seguiu um caminho melhor. Um caminho no bem. E quando ele faz essa mudança, ele também altera o nome dele. Não mais se chama Lécio, mas agora Marinho. E ele entregou o coração dele a Jesus, se entregando também a um grupo de cristãos que se reuniam para aprofundar nos estudos, nas palavras do Cristo. Então ele mudou completamente. Ele olhou para o coração dele e permitiu que Jesus o conduzisse por caminhos que ele nem esperava. E quando ele permitiu ser guiado por Jesus, ele mudou completamente de vida. Completamente. Não era mais a voz do vício, do egoísmo, do orgulho que tocava o coração dele. Mas era a voz de Jesus. E ele renasceu na própria vida. Por isso ele mudou de nome. Aquele Lécio do passado, da mocidade, que fazia as coisas mais terríveis por onde passava, não existia mais. Daqui para frente era uma nova vida, uma nova alma renovada em Jesus. Agora ele se titulava como Marinho. E ele conta tudo isso para Célia, para ela compreender aonde ela estava. Para ela compreender que ela estava numa casa onde havia um coração cristão. E Célia se sente muito feliz com isso, porque ela também é cristã. Ela também abriu o coração para que Jesus a guiasse por todos os caminhos. Todos. E meus amados irmãos, diante da história de Marinho aqui,
Eu gostaria muito de trazer uma reflexão para todos nós, porque ele diz sobre essa voz íntima de Jesus que ecoou dentro da alma dele, assim como aconteceu com Paulo de Tarso. E eu penso que todos nós, em um determinado momento da nossa vida, também já ouvimos ou ouviremos essa voz. Também chegará o momento que Jesus ecoará profunda a tua voz nos questionando: o que estamos fazendo? Porque lá na estrada de Damasco, na história de Paulo, Jesus aparece para Paulo, na época que ele era Saulo, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que está fazendo isso, por outras palavras? E eu acredito que nós também iremos passar por isso, ou já passamos em um determinado momento da vida. A gente está seguindo uma conduta sombria, escolhas erradas, o caminho totalmente desviado. Mas chega um momento que ecoa no nosso coração a voz divina do Mestre Nazareno, nos dizendo: meu irmão, por que está fazendo isso com a sua vida? E aí a nossa consciência desperta. E só depende de nós a escolha da mudança. O querer seguir um caminho diferente. Só depende de nós a vontade de fazer diferente. De renascer na própria vida. Meus amados irmãos, hoje eu vou encerrar por aqui o nosso evangelho de hoje. Amanhã nós daremos continuidade, sabendo o que vai acontecer daqui para frente com a história de Célia e de Marinho. Lembrando que Marinho ele já está numa idade muito avançada, já está bem debilitado fisicamente, e Célia vai estar amparando ele a todo momento ali. Ainda mais admirada por ele após saber a história de vida dele e a vontade que ele teve de mudar a conduta de vida. Amanhã nós continuaremos com o nosso evangelho diário. Vamos encerrar hoje aqui com Jesus em nosso coração, nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos. Até amanhã, com a bênção de Deus.